Portanto, o Sinédrio estava plenamente consciente do valor e da gravidade da sua sentença, pedindo que o sangue de Jesus caísse sobre eles e os descendentes. Pilatos enxugou as mãos na orla do manto e, virando as costas a Caifás e a multidão, saudou o Nazareno com o braço levantado. Logo a seguir, ao mesmo tempo que se encaminhava para a porta do pretório, voltou o rosto para Cívilis, dizendo-lhe: "Fica a teu cargo." E os legionários, com o centurião à frente, seguiram as passadas do procurador, retirando-se do terraço. A sorte estava lançada. A partir daquele momento os fatos sucederam-se no meio de grande confusão. Por um lado, perdi de vista João Zebedeu e José de Arimateia e, como era natural, todos os adeptos e simpatizantes do mestre. Só depois de abandonar a fortaleza Antônia conseguiria encontrar-me de novo com José e animá-lo a que acompanhasse de perto a decisiva visita de Judas Iscariotes à sede do Sinédrio. E disse decisiva porque, como terei oportunidade de relatar, as circunstâncias que cercaram e encurralaram o traidor foram mais complexas e extensas do que aquilo que nos levam a crer os evangelistas. A escolta que rodeava Jesus seguiu o caminho do túnel, desembocando novamente no pátio com pórtico. Para minha surpresa, Pilatos estava presente quando os legionários pararam junto da fonte. O procurador estava com pressa de acabar com aquele aborrecido assunto e apressou Cívilis para que Jesus fosse transferido sem demora para o local da execução. Segundo parecia, e depois da derrota pública sofrida pelo governador diante dos dignitários do Sinédrio, o seu propósito de regressar a Cesareia quase se convertera numa obsessão. Pilatos estava consciente de ter cometido um atropelo e nem sequer teve coragem para encarar Jesus. O centurião trocou impressões com vários dos oficiais e, finalmente, foi nomeado um tal Longino, soldado veterano, natural de Túsculo, cidade encravada nos Montes Albanos, conterrâneo e amigo daquele que fora senador do imperador Augusto, Sulpício Quirinius. Com ele combatera, precisamente na guerra contra os homonadenses, uma tribo rebelde que habitava a Cordilheira do Tauro, na atual Ásia Menor. A julgar pelos seus modos, era homem de poucas palavras, de olhar afetuoso e direto e bom conhecedor das pessoas e da terra. Naquele momento, graças à sua coragem e provada lealdade, fora promovido ao posto de quartos príncipes posterior ou centurião da segunda centúria, do segundo manípulo da quarta corte. Pela sua idade, possivelmente andaria pelos 55 ou 60 anos, devia estar prestes a deixar o serviço. Nos cabelos viam-se numerosas cãs e no pómulo e sobrancelha uma funda cicatriz, fruto, sem dúvida, de alguma das batalhas que travara desde a juventude. Cívilis, em minha opinião, acertou ao escolher Longino como capitão e responsável pela escolta que devia acompanhar o mestre até o Gólgota. Tremi por momentos, receando que a missão fosse atribuída, por exemplo, ao cruel Lucílio, aliás cedo alteram. No total foram nomeados 4 legionários e um optio, ou oficial subalterno, como patrulha encarregue da custódia e posterior execução. Foi grande a minha surpresa ao verificar que o optio ou lugar-tenente do Longino era precisamente Arsênios, o romano que dirigira a prisão do Nazareno no Monte das Oliveiras. O famoso governador Cirino, como é conhecido através dos escritos romanos, desempenhou um papel importante às ordens de Augusto, sendo responsável pelos 2 censos efetuados durante um mandato daquele César na então província romana da Síria. O primeiro destes censos teve lugar entre os anos 10 e 7 a.C., e foi, precisamente, o que levou José e Maria a Belém. O segundo censo deu-se entre os anos 6 e 7 da nossa era. Nesta segunda ocasião, Sulpício Quirinius ou Cirino foi enviado por Roma na companhia de Copônio, primeiro procurador da Judéia. Do M. Tudo parecia resolvido. Longino encarregou um dos seus homens de medir a envergadura de Jesus, enquanto outro se encaminhou para o posto de guarda da entrada ocidental, em busca de um objeto cujo nome não conseguiu ouvir. Pilatos estava preparado para se retirar quando Cívilis, depois de consultar o responsável pela escolta, lhe sugeriu alguma coisa que, em princípio, não estava prevista, porque não aproveitar a oportunidade para crucificar também os 2 terroristas, companheiros de Barrabás.
O procurador hesitou. Segundo parecia, a execução daqueles assassinos fora marcada inicialmente para os dias seguintes à celebração da Páscoa. Pilatos fez uma careta de desagrado, mas o centurião-chefe insistiu, fazendo-lhe ver que, tal como as coisas estavam, a crucifixão coletiva simplificaria os riscos que sempre vinha com a morte de zelotas. Boa parte do povo judeu protegia e encorajava os revolucionários, e era muito possível que a sua condenação provocasse alteração da ordem pública. Depois da implacável insistência dos sacerdotes na promulgação da pena capital para o Galileu, era de duvidar que se registrassem protestos se a execução dos membros do movimento separatista se realizasse ao mesmo tempo que a do pretenso rei dos judeus. O procurador escutou em silêncio as razões do comandante, movendo as mãos displicentemente, deu a entender a Civilis que tinha a sua aprovação, mas que agisse com rapidez. Com um simples movimento de cabeça, o centurião indicou a Arsênios que tratasse da transferência dos zelotas. Naquele momento, Pilatos reparou na minha presença e, enquanto os oficiais esperavam a chegada dos novos réus, o gordo procurador chamou-me de parte, dizendo-me: Jasão, que diz a tua ciência de tudo isto? Não tive tempo para te perguntar com calma sobre esse augúrio que prognosticaste para hoje. Fala-me com clareza, ordeno-te. A curiosidade e o medo consumiam Pilatos em partes iguais. E assim não tive outro remédio senão improvisar. Ontem, à meia-noite, menti-lhe, quando me encontrava no Monte das Oliveiras, pressenti qualquer coisa, e depois de procurar um lugar puro, um alguralé, voltei-me para o setentrião, traçando na terra com meu cajado templum ou quadrado. Depois, como sabes, peguei neste litos, indicando-lhe a minha vara de Moisés, e fiz o ritual da descrição das regiões. Uma vez situado, implorei aos deuses um sinal, contendo a respiração. Pilatos animou-me a que prosseguisse. Céu, estimado procurador, tinha se tornado sereno e transparente como os olhos de uma deusa. Felizmente, voltei a mentir-lhe. O vento tinha parado. Tudo parecia pressagiar uma resposta, e subitamente, as infernais aves inferais surgiram à minha esquerda. O seu voo rasante e a sua direção foram determinantes. Mas o que? Explodiu Pôncio. Que queres dizer com isso? Adotei uma falsa serenidade, olhando fixamente, respondi-lhe, fazendo minha uma sentença de Enio. Então, para cúmulo do infortúnio, trovejou à esquerda, estando o céu absolutamente sereno. Pilatos abriu muitos olhos, espantado. Ele sabia bem o significado daquelas patranhas, maravilhosamente criticadas por Cícero. Pálido suplicou-me que lhe decifrasse o augúrio. Em minha humilde opinião, conclui Júpiter, e por razões que não consigo compreender, menti-lhe pela terceira vez, está desolado. E é possível que manifeste a sua ira sem tardar muito. O céu será testemunha de quanto te revelei. Hoje mesmo. Assenti com rosto grave, ao mesmo tempo que desviava o olhar para o Nazareno. Pilatos virou também a cabeça, comovendo-se. Depois, esquecendo a conversa e esquecendo-se de mim, voltou para junto dos centuriões. Preparava-me para solicitar a Civilis que me autorizasse a ir na escolta e a presenciar as execuções quando entrou no pátio, vindo de uma das múltiplas portas que se abriam por baixo das colunatas, o legionário que tinha medido a envergadura de Jesus. Para tal, o soldado, muito habituado a este mistério, a julgar pela sua desenvoltura, tinha pegado numa das lanças e, enquanto outro companheiro levantava os braços do Galileu na posição de crucificado, o portador do pilum pôs-se atrás do réu, medindo a distância entre as pontas das duas mãos. Agora, uma vez feita a macabra medição, o romano tinha voltado ao pátio central, carregando um pesado madeiro, um tronco extremamente tosco, por desbastar, com um grosseiro buraco ao centro. Esta rude abertura, de uns 10 centímetros de diâmetro, atravessava um madeiro de um lado ao outro, no sentido da espessura. O legionário, que vinha munido de uma comprida e grossa corda, assentou o patíbulo 2, apoiando uma das facas, perfeitamente cerrada, no lajedo. E esperou. Felizmente para mim, eu fora instruído na arte dos antigos augures e arúspices, gregos e romanos.
Uma vez no templo, ou o espaço do tubo que se devia observar, o algure pegava no seu litus e voltava-se para o sul, traçando uma linha no céu, de norte a sul, chamado cardo. Depois fazia o mesmo de oriente para ocidente, decumanos, dividindo assim em 4 áreas a parte visível do cu. Em seguida, traçando 2 linhas paralelas às 2 traçadas anteriormente, formava um quadrado, que projetado sobre a terra, formava o prisma ou templo. A zona que ficava na sua frente chamava-se ântica e a que ficava atrás postica. N. Do M2 a origem do patíbulo remonta à viga que servia para trancar as portas de Roma. Ao removê-la, abria-se a porta. Daí o nome. M do M. Ao colocar a madeira na posição vertical pude verificar que o seu comprimento atingia quase 2 metros, possivelmente 1,90 m. Quanto à sua espessura, cálculo que andaria pelos 25 centímetros. Era, em resumo, um sólido lenho, com um peso que não seria inferior a 30 quilos. Simulando grande curiosidade aproximei-me do legionário, perguntando-lhe para que servia aquele tronco. O soldado sorriu ironicamente, apontando primeiro para Jesus, fez-me depois um significativo sinal com o dedo polegar. Colocou-o para baixo, à maneira dos Césares quando decretavam a morte dos gladiadores. Passei as mãos pela superfície rugosa do patíbulo e concluí que se tratava do troço de uma árvore, de alguma das espécies de pinheiro, tão frequentes na Palestina ou importado talvez dos bosques do Líbano.